Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, semana que antecede o Carnaval, mas como todo mundo já sabe, né? Não precisa ficar falando. O Carnaval já começou em vários lugares. Finais de semana aí lotado, bloco para tudo quanto é lado, trio elétrico para tudo quanto é lado, ou seja, Carnaval já começou, né? Na semana ainda, né? Meio barro, meio tijolo, mas a galera já pensando no folgão que vai ter a partir de sexta-feira. Já repartições públicas, sexta-feira já tem ponto facultativo, depois só volta lá na quarta-feira de cinza, depois de meio-dia. E a galera já tá pensando nisso. Hoje, terça-feira, dia 6, galera já aprontando o carro para meter o pé na estrada. Quinta-feira, provavelmente, as estradas já vai estar lotada. Escola, nem pensar. Algumas escolas já começaram, mas ninguém vai. Os pais não mandam os filhos. Também é meio sem lógica você ter uma aula antes da semana do Carnaval, mas as escolas acabam fazendo isso para ter uma adaptação, alguma coisa. Ninguém vai, né? Ninguém vai. Só para dizer que começou para ter o calendário escolar. Essa é a verdade. É aquele engana que eu gosto, né? Então teremos a 7ª rodada do Campeonato Carioca. E nessa 7ª rodada teremos mais um clássico. Na rodada passada tivemos Vasco e Flamengo, né? Que terminou 0-0. E nesta 7ª rodada o Flamengo fazendo 2 clássicos, né? Segundo clássico na sequência. Agora joga contra o Botafogo, agora é mando de campo do Flamengo. Jogo esse 9h30 da noite. Transmissão deve ser da Band, deve ter transmissão de um montão de gente. Deixa eu até dar uma olhada aqui para ver quem é que vai transmitir esse jogo. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver. Onde é que tá? Aqui, ó. Se tem alguma coisa aqui. Ó, Band Esportes e o canal Gold. Ih, rapaz. Qual é o nome, cara? É GOAT. É um canal novo, tá? Canal novo. É na Band e nesse canal GOT. Acho que é isso. GOT. Acho que é isso. Eu não sei. Mas eu assisto o jogo por esse canal. Então, teremos pela Band Esportes, pela Band e por esse canal GOT, que é do YouTube. Caso você não seja aqui do Rio de Janeiro, que eu não sei se os outros estados vão passar, mas se não for do Rio, nesse canal do YouTube vai passar. Beleza? Então vamos falar aí sobre esse clássico Flamengo e Botafogo. Talvez aí as escalações oficiais ou próximos do que seja a classificação. A escalação que teremos nesse jogo. Bom, vamos começar? Então vamos. Deixa logo eu pedir a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor botafoguense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Vamos lá, cara. Primeiramente, eu não sou um cara que faço análise e sou daquele que clássico nunca tem favorito. Eu não penso assim. Para mim, tem clássico sim, que tem favoritismo sim. Bom, teremos um clássico em São Paulo, Santos e Corinthians. Para mim, o Santos é favorito. Olha o momento do Santos e o momento do Corinthians. Então, para mim, lá, o Santos será o favorito. Vai ganhar é outra história. Tá? Você está falando de palpite. Para mim, o Santos é favorito.
No caso do Flamengo e Botafogo, especificamente esse jogo, pelo momento, para mim não tem favorito. Especificamente para esse jogo. Não tem favorito. Eu não vejo favoritismo entre Flamengo e Botafogo. Não vejo por alguns pontos. Bom, vamos lá. O Botafogo. Thiago Nunes, né? Que é o treinador do Botafogo. Ele ainda está tentando encontrar uma forma, um time, uma convicção, né? Tá fazendo algumas situações que a torcida do Botafogo não tá gostando, tipo o Tietê pela lateral, insistindo com alguns jogadores, outros que a galera acha que tem que ser titular, ele tá deixando no banco, tá fazendo algumas substituições que a galera não tá gostando, ou seja, o Thiago Nunes não vive um momento amoroso com a torcida do Botafogo, pelo que eu sinto conversando com alguns torcedores amigos. Alguns ainda estão com paciência, mas já estão começando a ficar no limite com o Thiago Nunes, por causa dessas situações. E o time do Botafogo ainda tem, pelo que parece, alguns traumas do campeonato do ano passado. Do que aconteceu no final do ano passado. Ainda tem alguns traumas daquilo. Se você pegar as 2 últimas rodadas do Campeonato Carioca, o Botafogo empatou com a Portuguesa na rodada número 5 e empatou com o Nova Iguaçu na rodada número 6. A torcida tá chateada. E aí vem aquela cortina de fumaça, puf, pra torcida esquecer, e fazem a contratação do Luiz Henrique. Luiz Henrique, ex-Fluminense, que o Flamengo até tentou, mas fizeram uma pedida muito alta. E aí eu quero que o torcedor do Botafogo, e aí eu quero que entenda, eu tô falando o seguinte, o Luiz Henrique não é uma contratação ruim. É uma grande contratação do Botafogo. Só que, na minha opinião, não vale o valor pago. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para mim, o Botafogo pagou muito mais do que vale o jogador. Essa é a minha opinião. E mais, pelo que foi falado, o Luiz Henrique vai fazer um aperitivo, um estágiozinho no Botafogo e mete o pé para a Europa de novo, porque pelo que foi falado, não sei se é verdade, e aí você, meu amigo torcedor do Botafogo, depois pode até falar o que foi noticiado em tudo quanto é canto, que a contratação tinha dado uma travada, porque o Luiz Henrique queria a prioridade ir para a Europa. Poderia até vir para o Botafogo, mas ficar um período fixo e depois ir para a Europa. Beleza? Então, o Luiz Henrique, ele aceitou vir pro Botafogo, não é porque ele ama o Botafogo, porque ele queria voltar ao Brasil. Ele não queria voltar ao Brasil, ele queria continuar na Europa. Mas aí, como aconteceu a situação do Dexter chegar lá, oferecer mais do que estavam pedindo por ele. Eles estavam oferecendo 18, o Dexter ofereceu 20. E aí tem uma travada, porque ele não queria vir pro Botafogo e ficar no Botafogo. Ele queria que na cláusula ele viesse no Botafogo, ficasse um tempinho e fosse pra Europa. Bom, aí cada um pensa uma coisa. Eu não acho ele um jogador ruim, mas também, na minha opinião, o valor que foi pago pelo Luiz Henrique, na minha opinião, é um valor para jogador com muito mais qualidade do que ele. É muito dinheiro pelo Luiz Henrique. Isso é simplesmente gosto e eu não estou falando que ele é ruim. Ele é muito bom jogador. Mas vou repetir. Para mim não vale o que foi pago. Tá? Para mim não vale o que foi pago. Então, o Botafogo levou o Luiz Henrique. O Luiz Henrique pode, né, estrear. Aí tem aquele papo, né? A contratação mais cara do futebol brasileiro agora é do Botafogo. Mas foi o melhor jogador contratado? Existe diferença. A mais cara do melhor jogador contratado. Eu não acho que o Luiz Henrique foi a melhor contratação nessa janela.
Essa é minha opinião, tá? Essa é minha opinião, tá? Mas ele vai ajudar muito o Botafogo, que eu acho o Luiz Henrique muito melhor do que os atacantes que o Botafogo tem. Então, esse é o primeiro ponto. Sei que vou receber críticas. Caguei. Mas essa é minha opinião. Botou muito dinheiro num jogador que, na minha opinião, não vale. Joga bem, mas não vale isso tudo. Mas vai ajudar o Botafogo. Então, uma cortina de fumaça. O Botafogo tem lá o Pablo, que foi do Flamengo. Não sei se vai jogar ou não. Mas a torcida do Flamengo está agradecendo o Dextor de levar o Pablo, né? Lógico, o Flamengo ainda vai pagar uma parte do salário dele. O Dextor vai pagar a maior parte. A torcida do Flamengo tá agradecendo que o Pablo foi pro Botafogo. Bom, então o Botafogo vive esse momento de instabilidade. Vive um momento de instabilidade. De encontrar um time, de encontrar uma maneira, de encontrar uma forma. E o Thiago encontrar o futebol, um futebol que o Botafogo tem que ter, porque a pré-Libertadores está ali. Então esse é o Botafogo. O Flamengo. O Flamengo, com o time principal, né? Não fez muitos jogos. Fez um pelo Campeonato Carioca, goleou, depois foi lá pra fora, né? Aí ganhou um, empatou outro, voltou, ganhou, acho que um ou dois, depois que voltou, empatou com o Vasco. O Flamengo, que tem um time mais encaixado, né? Do que o Botafogo, mudou muito pouco. O time do Flamengo do ano passado para esse ano só entrou o De La Cruz, né? Ali, que chegou, que acabou entrando mais ou menos no lugar do que seria o Everton Ribeiro, que aí, na minha opinião, se equivalem, né? No caso, o Everton Ribeiro, um pouquinho antes, não agora, com 34 anos, o Everton Ribeiro do Bahia, que tá jogando muita bola ainda, mas não iria cumprir as funções que o Tite queria. É uma questão de tática do treinador, tá? E também não tô falando que o Everton Ribeiro é ruim. Nada disso. Mas o De La Cruz acaba cumprindo essa função. A torcida do Flamengo ficou muito chateada com o empate com o Vasco. 0-0, muitas críticas em cima do Gabigol. Boa parte da torcida do Flamengo não aguenta mais o Gabigol, quer que o Gabigol vá embora. Eu acho que tem que se analisar primeiro, né? Pensar um pouco, acho que tem que ser um pouco com calma. Ele tem ainda contrato com o Flamengo. Na metade do ano ele pode assinar com qualquer um, mas eu acho que tem que ter um pouco de calma. Mas infelizmente o Gabigol não vive os melhores momentos. E o Flamengo, em relação à tática, em relação ao encaixe, o Flamengo tem uma pequena vantagem em relação ao Botafogo. Mas que essa vantagem some em relação à parte de ânimo, de vontade. Porque não é uma diferença hoje tão grande, na minha opinião, tão grande, de um time para o outro. Pode ser que quando os dois estejam no auge, possa ter alguma diferença. Mas aí ainda vai entrar jogadores que o Botafogo está contratando, que o Flamengo está contratando. Por exemplo, hoje parece que se ficou definido o Léo Ortiz, né? Que tá fechando com o Flamengo. Mas o Léo Ortiz vai entrar na zaga. Será que vai melhorar muito a zaga do Flamengo, tirando o Léo Pereira ou o Fabrício Bruno? Não sei se vai melhorar tanto. Pode até dar uma melhorada, mas nada que faça, na minha opinião, nada que faça o Flamengo subir de patamar. É um jogador muito bom, mas não é nada que vá, na minha opinião, que vá modificar muito o time do Flamengo. Então o Flamengo também, igual o Botafogo, está procurando um rumo, está procurando uma identidade que já está, no caso do Flamengo, já está mais próxima do que a do Botafogo. Lógico, eu vejo o elenco do Flamengo, o elenco melhor do que o do Botafogo, mas num jogo assim, vale o time, tá? E vale a vontade. Então, na minha opinião, são dois times que estão igual pô, esqueci o nome do cantor. Marcelo D2. Que ele falava, tinha uma música que ele falava,
a procura da batida perfeita. Tem uma música do Marcelo D2, procura da batida perfeita. Flamengo e Botafogo estão à procura do time perfeito. Então, para mim, isso tá igual. Jogos entre Flamengo e Botafogo são sempre muito, muito complicados. O Botafogo vem aí de 2 empates. O Flamengo vem de uma vitória contra o Sampaio Corrêa de 2-0 e um empate no clássico contra o Vasco. A classificação, o Botafogo é o segundo com 11 e o Flamengo é o sexto com 9. Porém, o Flamengo tem um jogo a menos. Então esse jogo é delicado pro Botafogo, porque se o Botafogo perde pro Flamengo, o Flamengo chega a 12, já passa o Botafogo. E no jogo que o Flamengo falta, o Flamengo pode aumentar ainda a vantagem em relação ao Botafogo. Então, se esse jogo der empate, o Flamengo vai a 10, o Botafogo vai a 12. No jogo que falta, o Flamengo passa o Botafogo. Então, o Flamengo tem uma vantagem em relação à tabela, em relação ao Botafogo, por causa disso. Porque se der empate, o Botafogo vai a 12, o Flamengo vai a 10. O Flamengo ganha o jogo que falta, o Flamengo vai a 13, passa o Botafogo. Então, em relação a um determinado momento do jogo, escolher o que é melhor, talvez o Flamengo tenha essa vantagem, porque o Nova Iguaçu também tem 11 pontos e o Madureira tem 10. Então o Botafogo pode ficar numa situação mais complicada, apesar de Nova Iguaçu e Madureira se enfrentarem. Então, de repente o Nova Iguaçu também pode negociar esse jogo. E dando uma olhada aqui, o jogo Nova Iguaçu e Madureira será na quinta-feira. Então Nova Iguaçu e Madureira já vão saber do resultado. Então, olhando por esse lado, talvez para negociar o resultado, no caso o empate, seria melhor para o Flamengo. Lógico, durante o que acontecer no jogo, o empate pode ser melhor para um ou para outro durante o jogo. Mas em relação à tabela, talvez o empate para o Flamengo não seja ruim, porque tem um jogo a menos e pode passar o Botafogo na tabela, fazendo esse jogo atrasado. Então, não vejo favorito. O Luiz Henrique foi apresentado, já treinou e pode jogar. Como ele estava jogando lá fora, se já tiver regularizado, ele pode entrar no jogo. O Flamengo não tem o Vinha, né? Já está se preparando, mas tem o Ayrton Lucas, que não jogou contra o Vasco, mas volta a jogar. Então, talvez aqui as formações, né, as formatações dos times seja a seguinte: o Flamengo deve ir, acredito eu, de Wesley não, deve de Rossi. Se o Ayrton Lucas mesmo jogar, vai de Varela pelo lado direito, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Tá? Não sei se no meio de campo ele vai mudar alguma coisa, acho que não. Deve de Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. E deve de Everton Cebolinha e Pedro. Tá? Acredito que ele seja assim. Pode ter alguma mudança nesse time? Cara, pode ter alguma mudança? Cara, até pode ter alguma mudança. Ele pode substituir o Cebolinha. Ele pode entrar com o Luiz Araújo pelo lado direito e jogar o De La Cruz pelo lado esquerdo e o Arrascaeta mais centralizado. Ele pode fazer isso. Porque o De La Cruz jogou pelo lado direito contra o Vasco. Ele pode tirar o Cebolinha, botar o Luiz Araújo na ponta, fazendo a dupla de ataque com o Pedro. O De La Cruz pelo lado esquerdo e ali fazendo uma tabela com o Arrascaeta, né? Arrascaeta no meio, mais centralizado, fazendo uma tabela os dois pelo lado esquerdo. Então essa é a mudança que eu acho que pode acontecer. Tirar o Pulgar ou o Gerson, acho que ele não vai fazer. Eu acho que pode sobrar, se alguém sair, pode ser o Cebolinha, tá? Essa é a minha opinião. E no Botafogo, vai o Gatito. Aí, que a torcida reclama muito, né? O Tietê pelo lado do campo. Lucas Alder, Alexander e o Hugo.
Cara, é complicado, cara. Complicado você ter o Tietê ali, cara. É possível que não tem. Porque você perde o Tietê, cara. Você perde o Tietê. É complicado. Você tinha que botar alguém ali, né, cara? Tinha que botar alguém ali. Deixa eu dar até uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Esse jogo aqui. Cara, ele no jogo contra o Nova Iguaçu, ele foi com o Tietê. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Jefinho, Kaique. O Jefinho se machucou, né? Tá fora. Eu acho que tem dois fora. Do Jefinho e tem um outro que tá fora. É o Jefinho e tem mais um que tá fora. Que agora me fugiu aí quem é que tá fora. Cara, complicado, mas talvez seja isso mesmo. Tietê, Lucas Alter, Barbosa e o Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo, aí Luiz Henrique, né? O Vitor Sá ou Júnior Santos e o Tiquinho, né? Luiz Araújo ali pelo lado direito, né? Para bater de frente com o Ayrton Lucas, que sobe muito. O Júnior Santos ou o Vitor Sá para bater pelo lado esquerdo. O problema todo é que se o Botafogo jogar com esta formatação, o Flamengo vai ter mais jogadores no meio de campo do que o Botafogo. E aí você tem o Marlon Freitas, o Eduardo e o Danilo Barbosa, essa bola não vai girar com tanta facilidade assim. Vai ficar o meio de campo do Flamengo com muito mais qualidade. O do Botafogo pode ficar muito mais pegado, muito mais marcado. E aí, se for essa formatação, né? Você tendo o Tietê pelo lado direito, né? Você tem o Tietê pelo lado direito. Talvez o Tite possa até mudar e nem colocar o Luiz Araújo. Ele pode deixar em cima do Tietê, ele pode entrar com o Bruno Henrique, que tem velocidade, bota a bola na frente, o Tietê não vai pegar. E é bom na bola aérea. Então, sendo o Tietê, ele pode entrar com o Bruno Henrique em cima do Tietê. Que aí, o Luiz Henrique, que vai estar pelo lado direito, ele vai ter que segurar também. Porque senão, o Tietê vai ter uma bola nas costas o tempo inteiro. Então pode ser um jogo tático, né? Entrando o Luiz Henrique, eu tiro o Cebolinha e boto o Bruno Henrique. Porém, o Bruno Henrique recompõe menos. Então é toda uma dança tática para ver onde é que pode tirar essa vantagem. O Ayrton Lucas, tendo o Luiz Henrique ali, que ele vai ter que segurar mais um pouco, ele vai ter que subir menos. E aí facilita pro Bruno Henrique, se o Bruno Henrique entrar. Pelo outro lado, Júnior Santos ou Vitor Sá, quem entrar ali vai pegar o Varela, que o Varela já segura mais. Lógico, os dois são mais rápidos que o Varela. Cara, é um jogo tático interessante. E aí você olhando taticamente os dois times, você pode ver um Flamengo mais técnico e um Botafogo mais físico. Tá? Não é que não tenha técnica, mas mais físico. E aí eu vejo um equilíbrio muito grande. Um equilíbrio muito grande nesse jogo, que talvez seja decidido nem pela técnica e nem pela vontade. Seja decidido pelo time que errar menos, pelo time que tiver o psicológico mais forte. Espero que seja um bom jogo, sem violência, futebol bem jogado e que vença o melhor. Mas na minha opinião e no meu palpite, esse jogo dá empate. Empate com gols. Para mim, esse jogo dá empate com gols. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!